Santos anuncia novo lateral direito, Internacional acerta com lateral argentino e o Vitória contratou meio-campista do time de Lionel Messi. Bora conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O volante Maicon decidiu permanecer no Corinthians. Em reunião durante essa terça-feira com dirigentes do clube e os seus empresários, o jogador decidiu recusar a proposta do Flamengo e seguir no timão até o fim de 2024. O volante tinha uma oferta de 4 anos de contrato do time carioca, que compraria os direitos econômicos do jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Vale lembrar que Maicon está emprestado ao timão até o fim de 2024, mas pertence ao time ucraniano até o fim de 2026. O avanço da negociação dependia de uma sinalização positiva do jogador, que preferiu seguir no Corinthians após analisar o cenário que teria no Flamengo e o bom momento que vive no clube paulista. E falando em Corinthians, o meia paraguaio Matias Rojas vai defender o Inter Miami dos Estados Unidos. O meia se considera um agente livre, apesar de ainda ter contrato com o Corinthians. O jogador não descarta a possibilidade de ingressar na FIFA em busca da liberação, caso não obtenha a sinalização da possibilidade de uma rescisão amigável com o clube paulista. Contratado como reforço de peso, o meio-campista teve uma grande estreia contra o América Mineiro na Copa do Brasil, mas logo caiu de rendimento e sofreu com várias lesões. Ao todo, ele fez apenas 30 jogos pelo timão com 3 assistências e nenhum gol marcado. Agora, o paraguaio vai atuar ao lado de grandes estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Busquets e Jordi Alba. O Santos anunciou a contratação do lateral direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 28 anos, Rodrigo chega ao Santos de forma definitiva com contrato de 2 anos com opção de renovação para uma terceira temporada. Destaque do Mirassol neste início de ano, ele marcou 2 gols e deu uma assistência em 10 partidas e chega para disputar posição com Aderlan e Rainer. A lateral não estava entre as prioridades do Peixe, mas houve uma oportunidade de mercado. Ele tem passagens por Cuiabá, Ituano, Marcílio Dias, Botafogo de São Paulo, Grêmio, além do Mirassol. Por outro lado, o Santos está estudando a devolução do lateral Jorge para o Palmeiras. O lateral melhorou fisicamente, emagreceu e agradou, mas ainda não está 100%. O Peixe ainda não desembolsou nenhum valor pelo jogador e isso também pesa na decisão. O Palmeiras é quem banca o salário do jogador até o momento de sua estreia no Santos. Jorge está com 27 anos e não consegue ter uma boa sequência de jogos desde a temporada 2019, quando defendeu o próprio Santos. Entre 2020 e 2021, ele realizou apenas 2 jogos pelo Mônaco e 5 pelo Basel. Quando voltou ao Brasil em 2021, entrou em campo apenas 7 vezes pelo Palmeiras e fez mais outras 24 partidas em 2022. Em 2023, ele foi emprestado para o Fluminense, onde atuou em 4 partidas durante toda a temporada. E de acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o Internacional está contratando o lateral esquerdo Alexandro Bernabei, de 23 anos, que está no Celtic da Escócia. Bernabei surgiu na base do Lanús, da Argentina, e estreou na equipe profissional em 2019. Em junho de 2022, o Celtic contratou o defensor pagando 3,575 milhões de libras esterlinas. Bernabei estreou no mês seguinte na equipe escocesa, possuindo experiência na UEFA Champions League. Pelo Celtic, Bernabei realizou 28 jogos, marcou 1 gol e deu 3 assistências. Defendendo o Lanús, foram 88 partidas, com um total de 5 tentos e 10 passes para gols. O jogador deverá assinar o contrato de empréstimo até o fim deste ano. E o atacante Eduardo Vargas recusou uma proposta para defender o Fortaleza até o fim de 2024 e foi oferecida ao Grêmio, de acordo com o portal Gol. Sem espaço no Atlético Mineiro, o chileno de 34 anos tem um futuro indefinido. A oferta do Fortaleza era pelo empréstimo do atacante até dezembro de 2024, quando se encerra o contrato do jogador na cidade do Galo. A remuneração, avaliada em R$800 mil mensais, seria dividida entre os 2 clubes. O jogador não se animou com a proposta, mesmo que a situação não esteja completamente descartada. O staff do atleta então tenta levá-lo para o Grêmio e aguarda uma posição dos gaúchos sobre a possibilidade de uma transferência do jogador no mercado da bola. Embora o técnico Felipão tenha dito que pode utilizar o atacante no elenco, a diretoria do Atlético Mineiro pensa em se desfazer do jogador, sobretudo pelo salário considerado elevado. Por outro lado, o jovem atacante Gustavo Nunes, de apenas 18 anos, recebeu nos últimos dias uma sondagem do Mônaco, que disputa o campeonato francês. Outros clubes também já buscaram informações sobre a promessa do imortal. O clube francês foi um dos que mais se aproximou para ouvir detalhes sobre a renovação de contrato recente de Gustavo Nunes com o Grêmio, perguntar números do atleta e conhecer mais do atacante. O novo contrato do jogador com o Grêmio foi assinado até o fim de 2028 e tem multa de 80 milhões de euros, 429 milhões de reais para o mercado do exterior.
O jovem de 18 anos tem um gol marcado no Gauchão e 2 assistências em apenas 5 partidas disputadas como profissional. O Vitória acertou a contratação do meia Jean Mota, de 30 anos, que estava no Inter Miami há 2 temporadas e agora vai defender o rubro-negro. O meia assinou contrato de 3 temporadas com o Leão até o fim de 2026. Como ele ainda tinha vínculo até o fim deste ano com o Inter Miami, o rubro-negro pagou $350 mil para antecipar a saída do jogador dos Estados Unidos. O meia tem 53 jogos, 3 gols e 6 assistências pela equipe norte-americana. Antes de chegar ao Inter Miami, seu momento de maior destaque foi no Santos, clube no qual atuou entre 2016 e 2021. Jean Mota fez a diferença na campanha do vice-campeonato brasileiro em 2019, sob o comando de Sampaoli, e em 2021, seu último ano no Peixe, quando manteve o bom nível de atuações com Fernando Diniz. E o Vitória também formalizou na última semana uma proposta para a contratação de Emanuel Martinez, volante que pertence ao América Mineiro e que esteve na mira de Cruzeiro e São Paulo nos últimos meses. O América, contudo, até o momento, não respondeu à investida do clube baiano pela contratação do volante. Os mineiros ignoraram a proposta apresentada pelo intermediário e não dão previsão de retorno. O jogador pediu para deixar o coelho no mercado da bola e aguarda uma posição da diretoria. A proposta apresentada pelo Vitória é pelo empréstimo do meio-campista de 29 anos até 31 de dezembro de 2024. Os baianos estão dispostos a pagar até $200 mil, R$991 mil na cotação atual, pela liberação do jogador, desde que esse valor seja abatido em uma eventual opção de compra. A cláusula sugerida para a opção de compra é de $2 milhões, 9,91 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Juventude anunciou a contratação do goleiro Gabriel, de 31 anos, que chega para ser mais uma opção para a meta alviverde. O atleta pertence ao Coritiba e assina contrato de empréstimo com o Verdão até o final da temporada. Gabriel Vasconcelos ficou 10 temporadas no futebol italiano e chegou ao Coritiba em 2022, onde disputou a Série A nas últimas 2 temporadas. O início da carreira foi nas categorias de base do Cruzeiro e se profissionalizou em 2011. No ano seguinte, o jogador foi contratado pelo Milan. Na Itália, além do próprio Milan, defendeu clubes como Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce e conquistou em 3 oportunidades a Série B italiana e uma Supercopa da Itália. O Fortaleza encaminhou o empréstimo do jovem lateral esquerdo Tauan Lara do Internacional. De acordo com informações do portal Gaúcha ZH, o jogador deve assinar o contrato de empréstimo com o time cearense até o fim do ano, sem valor de compra definido. O atleta de 20 anos chega para disputar posição com Bruno Pacheco, que está retornando de lesão, e Gonzalo Escobar, afastado após ferimentos em um atentado da torcida do Sport contra a delegação do Fortaleza. Tauan entrou em campo apenas uma vez pelo Inter este ano. O jovem teve problemas na pré-temporada quando foi afastado provisoriamente por ter se apresentado acima do peso. Na época, o lateral estava treinando em um turno inverso do restante do elenco. O Atlético Goianiense acertou a contratação do atacante Gabriel Barros, de 22 anos, que chega por empréstimo do Internacional até o fim do ano. Gabriel foi revelado pelo Ituano e também passou pelas categorias de base do Flamengo. Ele foi destaque do Clube Paulista em 2022 e no Paulistão de 2023, quando acabou sendo contratado pelo Internacional, mas não teve muitas oportunidades. Em 2024, o atacante disputou 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Gabriel é considerado um talento muito promissor do Colorado e a saída para o Atlético Goianiense é vista como uma boa oportunidade do atleta ganhar ainda mais rodagem, principalmente com o Dragão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Felipe, de 34 anos, anunciou a aposentadoria do futebol ao fim da atual temporada europeia, quando encerra seu contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra. Ex-Corinthians, Porto e Atlético de Madrid, o defensor brasileiro afirmou que tem sido procurado por vários clubes e por isso decidiu antecipar o anúncio de sua decisão. Felipe tem apenas 7 jogos pelo Nottingham na atual temporada, dos quais 6 foram como titular da equipe. Ele tem sofrido com lesões e chegou a atuar em uma partida pela equipe sub-21 em setembro do ano passado. Antes, ele atuou por 3 anos no Atlético de Madrid, onde fez 4 gols em 113 partidas e foi campeão de La Liga na temporada 2020-21. E o atacante Dybala da Roma da Itália entrou na mira do Barcelona para a próxima temporada. O argentino de 30 anos, que tem uma multa rescisória de 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, foi oferecido ao clube catalão, que se mostrou interessado e agora estuda fazer uma investida. O atacante argentino, inclusive, tem como preferência atuar na Espanha. Apesar disso, Dybala não é uma prioridade na lista de reforços do Barcelona. No entanto, o clube espanhol mantém o interesse no atleta e enxerga o negócio como uma oportunidade de mercado. Dybala é um jogador com um perfil que o Barcelona sempre gostou, mas o principal problema é que o time catalão procura mais um ponta esquerda canhoto e que tenha facilidade no 1 contra 1.
Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like, que é super importante também. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sigam as redes sociais também, os links estarão aí na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!